E aí, galera do Revisei, tudo certo? Nessa aula a gente vai fazer uma revisão bem geral sobre um tema muito importante para vocês. É um assunto que vocês vêm estudando de forma parcelada ao longo do ensino, tanto do fundamental quanto do ensino médio, que são os tipos de reprodução, né, ou as formas de reprodução. E aí vocês aprendem que tem dois tipos, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E é bem importante a gente retomar quais são as principais diferenças desses dois grupos, né, de reprodução. Lembrando que na reprodução assexuada não ocorre troca de material genético, na maioria dos casos não ocorre a formação de gameta, e isso é um fator para que não ocorra, são fatores, né, para que não ocorra a variabilidade genética, ou seja, na reprodução assexuada, os indivíduos que têm essa forma de reprodução, eles sempre vão gerar clones deles mesmos, né? Vão gerar cópias. Isso ocorre em vários tipos de seres vivos, desde bactérias até mesmo, né, em alguns indivíduos, alguns seres vivos mais complexos, como animais, né, que conseguem se reproduzir de forma assexuada. Mas também tem a reprodução sexuada, que aí nessa envolve não só a formação do gameta, mas também a troca do material genético. E essa troca de material genético possibilita a recombinação gênica, né? A mesclagem do material genético dos dois parentais que estão doando esse material genético. E isso faz com que possibilite ali a variabilidade genética, né? Surgirem indivíduos diferentes e conforme eles vão surgindo diferentes, o ambiente vai selecionando, né? Quais são mais, quais são menos adaptados, né, a partir dessas modificações. E aí a gente começa com as reproduções assexuadas primeiro. E a principal forma de reprodução assexuada é a bipartição, que também pode ser chamada de fissão binária ou, por alguns autores, de cisparidade. É quando o indivíduo, né, a célula principalmente, se divide em duas e cada uma dessas duas novas células são células filhas, são novos indivíduos. E aí a bipartição ela vai ocorrer em indivíduos que são unicelulares, como nas bactérias, por exemplo, nos protozoários, nas algas e nos fungos que são unicelulares. É uma forma bem simples aí de que ocorra a formação de novos indivíduos de forma assexuada. Isso vai ter um menor gasto energético, inclusive, para o indivíduo. Uma outra forma de reprodução assexuada é o brotamento. Né? O brotamento ele ocorre quando alguma parte, né, do corpo do indivíduo, normalmente indivíduos que são pluricelulares, mas também ocorre, né, nas leveduras, em fungos unicelulares, mas é quando uma parte se destaca, né, uma parte do corpo começa a se desenvolver de forma diferenciada do restante, essa parte se destaca e forma um broto, que também é um clone do indivíduo. Esse broto ele pode ficar preso, né, no corpo de origem ou ele pode se desprender formando ali um novo indivíduo, como que ocorre com as esponjas do mar, com quinidários na forma pólipo, como as medusas, como as hidras, desculpa. Então isso acaba ocorrendo aí também, né, de forma assexuada. E uma outra forma de reprodução assexuada ainda é a fragmentação, que é quando a gente quebra em pedaços o corpo do animal. Normalmente isso ocorre por adversidades no meio ambiente, né? Um indivíduo que pisa em cima, um animal que vai lá morde, mas deixa um pedaço, despedaça o animal, e aí cada pedaço desse também vai formar um novo indivíduo, também uma cópia. Uma outra forma de reprodução assexuada é a propagação vegetativa, que é a famosa mudinha, que a mãe, a avó, quando vê uma planta bonita, fala, eu quero uma mudinha dessa planta. É uma mudinha por quê? Porque achou bonita, quer outras iguais àquela. E aí existem várias formas, né, de propagação vegetativa. Uma das principais é a de estaca, que é quando eu pego um ramo, né, um galho, que principalmente tenha gemas, gema apical, gema lateral, que é responsável, né, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da planta, e aí eu tiro uma parte que tem isso e enfio na terra, né, planto ela, né, faço ali a muda. Mas tem outras formas também, tem a mergulhia, que quando estica, né, a planta, para que daí essa parte comece a formar novas raízes. Tem o enxerto também, quando pega um pedaço de uma planta, enxerta em outra para crescer em cima, né, dessa planta ali. Então tem várias formas aí de propagação vegetativa. É quando eu quero muitas plantas, né, por exemplo, aqui, iguais àquelas, porque aquela produz um fruto bom, produz uma flor mais bonita, então eu quero vários clones dela. Então tem como fazer isso também. Ainda uma outra forma de reprodução assexuada é a partenogênese. Nesse tipo de reprodução tem a formação de gameta, porém esse gameta ele não é fecundado, né? Então o gameta, que é formado por meiose,
vai passar por sucessivas mitoses, e aí vai formar o corpo do indivíduo ali, pluricelular. E eu acredito que vocês tenham aprendido aí a partenogênese, por exemplo, nas abelhas, mas ela ocorre em outros animais também, como alguns insetos, outros insetos, né, além aqui das abelhas, ocorre também em répteis, esse tipo de reprodução sem fecundação. E aí, como não teve a fecundação, não teve a troca de material genético, não teve recombinação gênica, não gera variabilidade genética, também gerando clones. E um último tipo, não menos importante, né, de reprodução assexuada é a estrobelização. Esse é um fenômeno que ocorre em quinidários, que vocês aprenderam, onde o indivíduo, né, o pólipo, ele vai começar a se reproduzir e vai formar uma medusa. Essa medusa gera gametas, o gameta vai fecundar, formando uma larva. Essa larva, ela vai se instalar no ambiente. E ela começa a fazer uma reprodução assexuada, que é a estrobelização, de forma transversal, formando as éfiras. E aí, quando essa éfira ela já está madura, ela se desprende, formando uma nova forma de vida livre. A forma de vida livre se reproduz sexualmente, forma a larva se instala e começa o processo de novo. Então a estrobelização é um tipo de reprodução assexuada vertical. Vertical não, é transversal, porque ela vai formando novos indivíduos um em cima do outro. O mais novo vai empurrando o mais velho cada vez mais para cima, que depois ele vai se desprender. E aí, começando aqui a reprodução sexuada, né? Aquela que ocorre troca de material genético, gera variabilidade genética, gera indivíduos agora diferentes. Isso é bem importante também, evolutivamente pensando, porque pode surgir ali modificações que fazem com que aquele descendente se adapte melhor, né, ao ambiente. E aí temos aqui a principal forma de reprodução sexuada, que é a reprodução cruzada, né? A reprodução cruzada é aquela que depende de dois indivíduos distintos que vão acasalar, vão ter a troca de material genético, né? Então aqui a gente tem a variabilidade genética, fecundação cruzada. Mas também tem a reprodução por autofecundação, que é quando o mesmo indivíduo consegue produzir os dois tipos de gametas diferentes, o masculino e o feminino, e ocorre a fecundação com gametas do próprio indivíduo. Então ali também vai ter variabilidade genética, porque na formação de gameta ocorre o fenômeno do crossing over, então formam ali gametas também com características diferentes. Ocorre em plantas, autofecundação, ocorre em animais, como por exemplo nas minhocas, né, nos anelídeos, esse tipo de processo, e alguns vermes como a tênia. E um último tipo de reprodução e de reprodução sexuada seria a metagênese ou a alternância de geração, que também ocorre lá com os quinidários. E o que vai acontecer aqui? O indivíduo ele tem a sua forma adulto, a espécie, né, tem sua forma adulto tanto fixa quanto móvel, né? Tem a forma pólipo, tem a forma medusa. Os pólipos ali têm várias funções. Tem pólipo responsável pela reprodução, pela digestão, pela defesa, né, captura de alimento. Então esses que são responsáveis pela reprodução, os gastrozoides, temos ali os gonozoides, eles vão produzir de forma assexuada um indivíduo, né, vai produzir ali um indivíduo de forma livre. O indivíduo de forma livre vai reproduzir com outro nas medusas de forma sexuada, gerando uma larva. Essa larva vai se instalar no ambiente, formando uma nova colônia de pólipos. Então ali tem uma alternância de geração, porque uma fase é pólipo, né, e reproduz de forma assexuada, e uma outra fase é a forma livre, né, que se reproduz de forma sexuada. Por isso que a gente chama de alternância de geração. É muito parecido com a estrobilização, né? A diferença é que aqui forma colônia de pólipo, e lá na estrobilização vai formar as éfiras, né? Vai formar o estróbilo, né, com as éfiras ali. Então fiz aí um apanhado geral com vocês sobre tipos de reprodução. Espero que tenham conseguido aí relembrar um pouquinho. É tema bem importante porque isso aqui cai dentro de várias outras questões, né, da biologia. Então a gente fica aí até a próxima aulinha.